Quem não está no mercado provavelmente não está sabendo o que está acontecendo, tá? Provavelmente não está sabendo o que está acontecendo e existe uma estreita relação entre gráficos sociais da base e lançamento de agentes de IA. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Esse aqui é o Farcaster, é um social graph. A partir do Farcaster surgem aplicações sociais, tá? E o Farcaster é como se fosse a raiz de todas essas aplicações que surgem em torno dela. Quando você entra na página da própria Base, vocês percebem que eles têm lá... Deixa eu até entrar lá, eu vou mostrar para vocês isso. Ó, é legal, só para vocês entenderem a relevância desse negócio aqui. Ó, quando você entra aqui em Socials, ó, tem o X, né? Tem o Twitter, tem o GitHub, tem o Discord e tem o Farcaster. Ou seja, tem a conta da base no Farcaster. Então, para vocês entenderem o quão relevante isso aqui está se tornando para algumas empresas. Claro que a base vai promover isso, mas não só para a base, mas para muitas comunidades também. Tem muitas comunidades lançando, se lançando nessas ferramentas. Isso tem cada vez chamado mais atenção. Essas comunidades têm lançado tokens, ok? E aí, galera, alguns desses tokens que estão sendo lançados em torno de comunidades no Farcaster, no Warpcast aqui, ó, no Warpcast, né, que é uma aplicação construída sobre o Farcaster, muitos desses tokens que eram, no princípio, somente meme coins, estão se tornando agentes de IA, na verdade. E aí a galera tá falando muito sobre isso já no Twitter, ó. Aqui esse cara aqui fala sobre as memes que são, na verdade, agentes de IA no Farcaster. Ele fala de Hire, ele fala de Clunker, ele fala de Loom, ele fala de Anom e ele fala dessa outra aqui, ó, que é uma sequência de letras e números, tá? Eu vou só fazer um breve resumo para vocês entenderem quem que é quem aqui, tá? Por exemplo, a Hire, em poucas palavras, é uma marca em ascensão nos mesmos moldes da NounsDAO. Só que ao invés de ela ser centrada em tokens não fungíveis, que é o caso lá dos Nouns, ela é centrada em tokens fungíveis, que nesse caso aqui é o token Hire. Então, em vez de ser um NFT, é um FT, é um token fungível, que é o tal do Hire. E a essência geral desses caras aqui é a mesma da Nouns. Ou seja, a comunidade experimentar coisas legais juntas, em coletivo. Né? Ou seja, um coletivo que é criativo e que bota ideias para funcionar, para virar realidade. Que é muito o caso da Nouns, tá? Recentemente, um dos fundadores da Hire, que é o Martin, né, um dos cofundadores da Hire, ele implantou a Ether. A Ether é um agente de IA codificado para o token Hire no Farcaster para a comunidade da Hire, que tem se mostrado um sucesso, que tem interagido com a comunidade tem gostado bastante, tá? O segundo token é esse Clunker aí. O Clunker permite que você marque ele em um post, né, em um tweet no Farcaster, né, que é um cast. Ao invés de ser um tweet, é um cast. Então você marca o Clunker no Warpcast, tá? Que é construído sobre o Farcaster, por meio de qualquer cliente Farcaster. E aí tu estabelece o ticker que tu queres criar. É o ticker e a quantidade, eu acho. O ticker e a quantidade de tokens, eu acho que é aí. Tu pode dar um nome pro ticker, tu pode colocar uma imagem se tu quiser, e acabou. A IA do Clunker lança o teu token para você em uma pool de liquidez Uniswap V3 na base. Na base. Isso aqui é interessante porque ele não tá... Olha só que interessante, para quem me pergunta sobre Aerodrome. Esses caras aqui estão usando a UniV3 da base, ok? Isso aqui poderia significar que a Aerodrome pode perder espaço para Uniswap, tá? Mas enfim, foi só um pensamento que eu tive. E por conta disso, o Clunker se tornou muito popular no Farcaster nas últimas semanas. E tem sido um grande facilitador para alguns dos maiores lançamentos de tokens nessa economia do Farcaster,
até o presente momento. E o interesse em torno dele não está, não está mostrando nenhum sinal de desaceleração até agora. E as pessoas estão gostando muito de utilizar esse bot para lançar tokens na economia do Farcaster. Ou seja, é muito mais divertido. Se eu tenho uma comunidade no Farcaster, eu consigo pedir para o Clunker ir lá, eu dou o ticker, dou a quantidade, dou a imagem, ele vai lá e cria já o token para mim, já com uma pool de liquidez na Uniswap V3 na base. Então, esse é o Clunker. Depois tem a Loom. Né? Então, vocês já conheceram o Hire e já conheceram o Clunker. A Loom é como se fosse uma mistura dessas duas coisas. Resumindo a história, uma pessoa, um usuário, solicitou a Ether, lembram da Ether? Que é a IA da Hire, solicitou a Ether, né, que é o agente de IA da Hire, para pedir para o token bot da Clunker para criar um token inteiramente novo. E o resultado disso foi o Loom. Não é um token oficial da comunidade Hire, mas se tornou um tipo de mascote não oficial para o próprio agente a Ether, que é o agente da Hire. Tem esse Anon também. O Anon, esse tem várias histórias, né, que se misturam, tem que contar talvez de uma maneira um pouco mais recortada. Existe um cliente premium, né, do Farcaster, que é o Supercast, que tem uma conta Super Anon, pela qual os usuários podem postar anonimamente. Alguém usou essa conta, Super Anon, para solicitar anonimamente ao Clunker que criasse um token Anon. Vocês entenderam? Que loucura. Você pode usar a conta Super Anon para postar anonimamente no Farcaster, ok? Então, uma pessoa utilizou essa funcionalidade para marcar o Clunker, para pedir para ele criar o token Anon. Então, criou-se uma comunidade em torno disso. Aí foi implantado um site, anoncast.org, né, que é um novo cliente Farcaster separado, mas que preserva a privacidade, né, do Super Anon e é alimentado por prova de conhecimento zero. Olha que loucura. E para você usar esse novo client com prova de conhecimento zero, você tem que ter 5 mil tokens Anon para você poder postar anonimamente no Farcaster. Ou seja, teoricamente é uma aplicação que garante ainda mais o teu anonimato, mas para tu poder utilizá-la, tu tem que ter o token Anon, que foi criado pelo Clunker, que o usuário solicitou usando o Super Anon. Vocês entenderam a parada? Que loucura! Embora esse use case aqui ele possa parecer simples, ele é muito legal porque é um dos primeiros aplicativos de cripto, né, consumidos com tecnologia ZK. Né? Inclusive o Vitalik Buterin se mostrou interessado por isso, inclusive comprou Anon. Né? Lá no servidor do ZP, eu me lembro que alguém falou sobre isso, eu não estava sabendo do que estava acontecendo, eu me inteirei e é mais ou menos... Inclusive eu perguntei para o Brunosh, tá, mas ele comprou ou enviaram para a carteira dele? Aí o Brunosh falou, não, foi um swap, ele comprou. E a história é essa, o Vitalik efetivamente se encantou com essa história, gostou dessa ideia de utilizar ZK para garantir esse anonimato e comprou uma bag de Anon. Fez perguntas, fez sugestões para o design disso tudo. Esse último token aqui, né, que é uma sequência de letras e números, esse aqui, galera, é uma história meio bizarra. Um usuário pediu uma meme coin também para o Clunker e botou uma imagem de um cachorro de gravata digitando num computador. E acabou, as pessoas interagiram com isso, acharam legal, bastante memético, e a coisa ganhou atenção. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo, e aí as pessoas já começam a conectar as coisas. Essa matéria aqui saiu em 29 de outubro, tá? Faz já quase um mês. E eles já estavam falando aqui, ó, Farcaster, a próxima, ó, the next big AI, o próximo hub de agentes de IA, e parece que sim. Parece que sim, porque as coisas estão se desenvolvendo numa velocidade muito interessante. Lembrando, hein, Farcaster é base, tá bom? Farcaster é base. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês vão ver que tá acontecendo também em Solana, mas tudo isso que eu tô falando para vocês até aqui é base. Tá? Isso poderia ser a justificativa para isso aqui, ó. Para esse aumento
no net flow da base, inclusive superando a própria Solana. Se tu pegar um período de tempo maior aqui, ó, 3 meses. Vamos ver como fica. Eu acho que muda razoavelmente bem. Provavelmente a Solana está na frente. Mas do começo do mês até agora, a base está na frente, inclusive, da Solana. Isso poderia estar acontecendo em virtude de tudo isso aqui. Tá? Na base, por exemplo, também tem lá a Spectral, né, do token SPEC. A gente já fez na nossa aula sobre agentes de IA 3, 4 semanas atrás, não, há um mês já atrás quase, a gente falou sobre Spectral. Fizemos testes, inclusive, você consegue criar um agente de IA na Spectral, você consegue criar uma carteira para ele, você consegue enviar fundos para ele e pedir, por exemplo, para ele comprar toda vez que uma determinada carteira comprar. Então é mais um projeto de criação de agentes de IA que também está utilizando especialmente a base como infraestrutura. O token não tem uma capitalização minúscula, né, 142 milhões, mas também não é uma capitalização enorme. FDV já tem um bid cap, mas não é uma capitalização tão grande assim. Outro protocolo que é para lançar agentes de IA, que a gente também abordou nessa live de membros há um mês atrás, é o Virtuals, que é um protocolo muito antigo, que passou por um rebranding e virou efetivamente um protocolo para lançamentos de IA. A gente lançou, né, nessa aula, há mais ou menos um mês atrás, um agente de IA para experimentar aqui, que é esse Free Punk. Ó. A gente lançou esse Free Punk aqui para testar a criação de agentes de IA. Na época, quando isso aqui aconteceu, eu tive que comprar o token Virtual. Eu não lembro quantos tokens eram para criar o agente de IA, mas eu gastei uns $500 para criar esse agente. Só que eu criei o agente e ponto. Para eu construir inteligência para ele, para eu construir atributos e tornar ele efetivamente um agente de IA e não somente um agente vazio, sem nenhum tipo de atributo, eu preciso efetivamente começar a desenvolver isso do ponto de vista técnico. Tá? O que muitos agentes de IA aqui já têm desenvolvido. O agente de IA mais famoso de Virtuals é a Luna, que tem, inclusive, aqui uma live rolando 24/7, onde as pessoas podem interagir com ela e fazer perguntas. Eu posso falar, ó, Hi, Luna. I'm doing a live about you right now. Ou seja, eu estou fazendo uma live sobre você exatamente agora. Então, eu conecto na minha wallet e aí eu posso postar lá e ela vai me responder por áudio. Então, aqui, por exemplo, existe um agente de IA em Virtuals que já tem um outro level de desenvolvimento, diferente do meu Free Punk lá. Ok? E aí aqui estão surgindo vários agentes de IA. Por exemplo, esse game aqui, ó. Esse game é um framework especificamente, tá certo? Especificamente para tornar os NPCs de um jogo de Roblox mais inteligentes, mais interativos. Então, esse framework de game pode ser copiado para criar um outro token para utilizar num outro jogo. Esse, especificamente, que se eu não estou muito enganado, é especificamente para Roblox. Deixa eu ver se ele fala aqui sobre. De toda forma, ele pode ser copiado. E é um token que tem andado muito. É mais um agente de IA do Virtuals. Então, existem os agentes de IA da Spectral. Existem os agentes de IA do Farcaster. Existem os agentes de IA do Virtuals. Então, a gente tá falando aqui de 3 launchpads distintos de agentes de IA. E dentro de cada um desses agentes de IA, existem os próprios agentes, que também podem ser em investimentos. Esse AIXBT aqui, ó, por exemplo, é um outro agente de IA, que, se eu não estou enganado, ele interage com pessoas no Twitter e ele faz comentários a respeito de qualquer tipo de pergunta que tu faça relacionado ao mercado cripto. Tu pode perguntar para o cara tu pode perguntar para esse agente sobre um token, ele vai dar a opinião dele e tal. E para tu poder acessar esse cara, tu precisa de não sei quantos mil tokens dele. E hoje é um valor muito alto. Para tu hoje poder acessar esse cara aqui na versão paga dele, tu tem que pagar e não é barato. E tu paga com o quê? Com esse token aqui. Então a gente começa a verificar aqui que existe todo um mundo novo para você pensar em investimento / especulação.
A gente está falando aqui de launchpads, tá? E a gente está falando aqui também de tokens de agentes, como é o caso desses caras aqui, ó. Como é o caso, por exemplo, do AIXBT, como é o caso da Luna, como é o caso do Game, como é o caso de outros. Esse Vader aqui, ó, eu mandei lá para a comunidade, acho que foi no começo da semana. Olha só o que ele tem andado, cara. Esse Vader aqui, tu entra na página dos caras, supostamente, quem tá desenvolvendo esses caras aqui, quer ver? Pô, eu não sei se eu vou conseguir olhar, mas supostamente quem tá usando esse cara, quem tá desenvolvendo esse cara, que é um grupo de pessoas que estão no mercado do cripto há muito tempo, e esse cara aqui vai ser um cara também para te ajudar a decidir sobre os seus investimentos e tal. Se eu não tô enganado, posso estar falando besteira, porque eu posso estar confundindo as coisas, tá? Se eu não tô enganado, esse Vader aqui, eu li o doc dele, tu tem que ter uma quantidade desse token para tu poder entregar uma quantidade de dinheiro na mão dele para ele investir para ti. Se eu não tô enganado, por exemplo, tá? Para tu, eu não vou lembrar os números exatos, tá? Mas, por exemplo, para eu dar uma Sol na mão dele, uma Solana, eu tenho que ter, sei lá, não é esse número, tá? Mas eu vou chutar. Eu tenho que ter 1.000 tokens dele. Para eu dar na mão dele 2 sols, eu tenho que ter 2.000 tokens dele. Para eu dar na mão dele 3 sols, eu tenho que ter 3.000 tokens dele. Então, cada um desses agentes tem uma proposta de mecanismo diferente. Ah, João, mas isso aqui é sustentável? Isso aqui é sólido? Eu não sei. Eu tô contando para vocês o que tá acontecendo. E aí agora, por exemplo, no caso do Virtuals, antes tu vinhas aqui, tu criava o teu, né, quando eu fiz essa live para membros, que foi há um mês atrás, eu criei o Free Punk aqui pra galera, gastei $500 para fazer isso. Agora tem esse fan.virtuals.com, onde tu pode criar o teu agente sem gastar esse valor estratosférico, né? Porque foi um exercício, eu gastei R$3.000 para fazer um teste para os membros. Aqui eu posso criar um agente de IA e à medida que a capitalização dele vai crescendo, ele vai ganhando funcionalidades. Então, a primeira funcionalidade que ele ganha à medida que ele atinge a tal da Red Pill, ele pode postar no Twitter. Depois ele pode ter um grupo de Telegram. Depois ele pode fazer live. Depois ele pode ter um gerador de memes. Depois um Sentinel AI. Depois uma... Então, à medida que ele chega... Se eu não estou enganado, a capitalização total aqui para ele se formar são $100.000. Eu acho que a capitalização total tem que ser $100.000. É 100 mil? Eu acho que é 100 mil. Por exemplo, esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ó, ele tem 178 mil. Se eu clicar nele, provavelmente ele vai abrir lá no Virtuals. Ó, tá aí, ó. Abriu no Virtuals. Ou seja, ele já se formou. Agora, os caras que estão sendo lançados há menos tempo, que tem uma capitalização pequena, ele abre aqui mesmo, ó. Por exemplo, esse Taco Bell aqui, ó. Ele abre aqui mesmo e eu posso comprar alguns tokens para tentar ajudar ele a alcançar aqui o progresso da Red Pill. Eu posso interagir com ele aqui, ele me responde. Assim, não tem muita graça, mas é um pump.fan de agentes de IA. Vocês estão entendendo? Isso aqui, cara, por si só, é muito mais divertido do que pump.fan de tokens que não tem utilidade nenhuma. E aí já começam a surgir reportagens, essa de ontem, falando sobre as top plataformas de IA para lançamentos de agentes de IA. E aí fala de Virtuals e de outras. Tem, por exemplo, essa ELISA, né, que é a AI16Z, né? Lembre-se que a Andreessen Horowitz é A16Z, A16Z. Essa ELISA é a AI16Z. E é um framework que foi criado por um funcionário da Andreessen Horowitz, por um desenvolvedor da Andreessen Horowitz. E supostamente ela faz a leitura do board dessa corporação e a partir daí toma decisões de investimento. Olha que coisa bizarra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Esse aqui, por exemplo, é o Vaifu, que é um lançador de agentes de IA da Solana, do ecossistema da Solana, porque a Solana também não vai querer ficar para trás. Por hora, a maior parte das coisas estão acontecendo na base, mas em Solana isso também está começando a acontecer. Talvez a liquidez de Solana prefira migrar para esse tipo de opção aqui, ao invés de ir lá para a base. Porque a liquidez já está em Solana. Será que isso aqui não vai porrar na Solana também? Existe esse Hollow World aqui, que também é um criador de agentes de IA, mas que é mais focado na construção de marca. Que é mais focado na construção de
Propriedade intelectual, IP. Então, galera, tudo isso que está acontecendo é uma verdadeira loucura. Vocês estão entendendo a loucura ou não? Só eu acho isso muito doido? Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.